Boa noite, Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me sinto ótima na sua companhia. Começa agora o Cidade Alerta Retrospectiva 2022 e direto aqui da Colina do Santo Antônio, ponto mais antigo da nossa capital, o berço de Aracaju. Não podia ser diferente. E esse 2022 foi muito intenso, hein? Muitas notícias. Nós nos emocionamos juntos, questionamos autoridades e, principalmente, cobramos por justiça. Espero que vocês gostem desta retrospectiva 2022. Ele só não me machucou mais, não conseguiu mais, porque graças a Deus eu soube me defender. Também porque hoje foi eu. Amanhã não sei se pode ter outra vítima dele, né? Volta a mão na cabeça! Quando eu topei, eu senti que era uma costa de uma pessoa. E eu falei, isso aqui é um corpo, cara, não faz isso não. É muita dor, meu Deus do céu, o que será do meu dia a dia? O feminicídio foi pauta constante. Somente este ano, 18 mulheres foram assassinadas no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. O número é extremamente preocupante. O crime tem as mesmas características. Ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, acaba tirando a vida da mulher. O resultado? Famílias órfãs, com traumas, com dor da perda, que nem mesmo o tempo é capaz de apagar. Tragédias muitas vezes anunciadas, que precisam de mais eficiência do poder público e conscientização de toda uma sociedade. Dia 1º de janeiro, J.A. foi até a casa de Márcia Erlane argumentando que tinha umas vasilhas para serem entregues. Resultado, quando Márcia Erlane abriu a porta, ele correu para cima dela com uma faca em punho, uma faca peixeira, e desferiu diversos golpes, e ela caiu na porta de casa numa poça de sangue. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um mês depois de praticar um feminicídio em Tomar do Jeru, este homem, que aparece na foto, foi preso pela polícia na cidade de Cristinápolis. 7h da manhã, loteamento Itacanema 2, no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Um homem invadiu uma casa e começou a atirar a esmo. Uma senhora chamada Ana, esta levou 3 tiros no rosto, de acordo com informações da polícia. Este elemento depois saiu atirando nas pessoas que estavam dentro da casa. Eu estou com Dona Rivanete, mãe da Ana, que deu entrada aqui na urgência do hospital por volta das 7h45. Dona Rivanete, me conte tudo o que se passou hoje pela manhã na sua casa lá no Itacanema. Hoje pela manhã eu ia sair para trabalhar. E aí meu genro chegou, o namorado de Joana, chegou para pegar ela para o trabalho. E esse outro rapaz que atirou na minha filha, ele era patrão dela. E ele chegou dizendo que queria conversar com ela. E ela já tinha me dito que não queria conversar com ele porque ele já tinha ameaçado ela de morte. Então ela disse, mãe, eu não quero falar com ele. Tem uma sopa dele aqui, a senhora entrega a ele. Eu fui entregar a sacola a ele, ele disse, não quero sacola não. Eu quero é falar com ela. Eu disse, mas você não vai entrar porque ela não quer conversar com você. Ele disse, já que ela não quer conversar comigo, ela vai ter que morrer. E ele já entrou, invadiu minha casa já atirando. Já do primeiro portão ele começou a atirar e entrou atirando nela, até que ela caiu no tapete e ele deu mais 3 tiros no rosto dela. E saiu depois atirando na minha filha, no meu outro genro. Só que as balas que não tinha mais bala, ou então as balas não desviaram. E quando ele saiu, eu estava do lado de fora na garagem, ele disse, a senhora também vai ter que morrer. E ele atirou em mim
E eu creio que não saiu, mas não tinha mais bala, então por isso que ele não me atingiu. Tentativa de feminicídio na cidade de São Cristóvão. Um homem seguiu a mulher, que foi até uma escola matricular o filho. Na saída, ele fez a abordagem. De faca em punho, após derrubar, estava dando os primeiros golpes, quando de repente a polícia apareceu assim, num ato milagroso, como as pessoas estão dizendo nas redes sociais, e então imobilizou o homem e prendeu. Se a viatura demorasse 10 segundos a mais, acredito que essa senhora estaria agora morta. Foi muito providencial a ação da polícia, né? Até o disparo de advertência, no momento certo, desarmou praticamente a ação do marginal, né? Que é esse companheiro dessa senhora, que iniciou a sua agressão já dentro da escola. Ela saiu correndo disparada pedindo socorro e a população visualizou a viatura fazendo ronda naquele local, que fica próximo à prefeitura, próxima à CPM, a primeira CPM, e de imediato os policiais seguiram na direção apontada pela população e conseguiu evitar esse crime bárbaro aí, que essa vida aí dessa senhora, dessa mãe de família foi salva graças à população e à Polícia Militar numa ação rápida. Uma cena da mais pura covardia foi flagrada por uma câmera de segurança de uma residência da rua João Mascarenhas de Moraes, na cidade de Aquidabã. Este homem de motocicleta, ele segue uma senhora que está acompanhada com uma filhinha de aproximadamente 4, 5 anos de idade. Em determinado momento, ele para a motocicleta e passa a espancar violentamente esta mulher. Vejam o desespero da criança sem nada poder fazer, só vendo a mãe sendo espancada por este homem. Cena que também foi assistida por várias pessoas na rua, mas nenhuma interviu na situação. Mas não sabia o espancador, o covarde, homem que espancou a mulher, que tudo estava sendo devidamente gravado. Giovana Avaristo, a rainha Gel, recebeu este apelido porque foi escolhida como a rainha da vaquejada do Alto Sertão. Ela também, blogueira famosa, com mais de 60 mil seguidores no Instagram. Kaique foi até o apartamento de Gel e lá eles começaram uma discussão. Ela ficou dentro do apartamento, ele sem querer deixar sair. A polícia foi acionada e a polícia ouviu 4 disparos, mais outros disparos escalonados. Os policiais subiram até o apartamento. Chegando lá, encontraram Giovana Avaristo, a rainha Gel, agonizando. E ele, ao lado, já não respirava mais. Kaique tirou a própria vida após tentar matar a rainha Gel. Este crime chocou a sociedade de Nossa Senhora da Glória. Dione Santos, de 37 anos, era casado com Franciane Luzia Alves Tavares, de 36. Juntos, construíram uma família e tiveram um filho que hoje tem 7 anos de idade. O casal apaixonado tinha um ponto comercial na Grande Aracaju, onde residiam. Rua A, loteamento Madre Paulina, bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão. A residência de número 125, esta aqui. De acordo com as primeiras informações, um homem conhecido como John teria se armado com uma faca e partido para cima da esposa, conhecido como Fran. Desferiu vários golpes de faca nela, que infelizmente morreu ali nos fundos da residência. Policiais que passavam pelo local vieram atender a ocorrência e partiram para cima do homem. E ao chegar exatamente aqui, ele, com a faca, tentou agredir um dos policiais, que reagiu, feriu o homem, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite no estacionamento de um posto de combustíveis que fica no bairro Atalaia. Segundo familiares, Daniela Lima Cavalcante, de 43 anos, foi seguida pelo suspeito até o local.
ela teria terminado o relacionamento e ele não aceitava. Imagens de câmeras de monitoramento do posto mostram o momento em que o homem sai do carro da vítima, caminha tranquilamente, entra em outro veículo que estava estacionado ao lado e vai embora. Ele foi identificado como Valfran Alves dos Santos, de 43 anos. Após atirar em Daniela, Valfran foi para a residência onde morava no conjunto Franco Freire, zona de expansão de Aracaju, e ateou fogo no imóvel, que ficou parcialmente destruído. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Valfran estava escondido bem aqui, dentro deste túnel. Ele foi preso em flagrante por crime de feminicídio. Um ato de covardia, seguido de selvageria e muita comoção. O cenário foi o povoado Gameleiro, na cidade de Lagarto. Um homem estava separado de uma mulher, a qual ele maltratava muito. Ela tinha problemas mentais e resolveu se separar deste homem. Ele apareceu no povoado Gameleiro armado com uma faca. Queria a todo custo matar a ex-mulher. Chegou a puxá-la pelo cabelo, sair arrastando no campo de futebol do Gameleiro. A irmã Edilene Santos interviu, correu atrás, segurou a irmã e tirou das mãos do ex-marido. Ele então, com a faca, golpeou Edilene Santos, a cunhada. Foi uma facada mortal no pescoço. E toda esta cena sendo assistida pelos 6 filhos da vítima, que entraram em pânico, gritaram, pedindo socorro pela mãe que esvaía-se em sangue. Policiais do 7º Batalhão foram chamados. Quando chegaram ao local, já encontraram um SAMU dando atendimento à vítima que estava em óbito. Foi aqui no assentamento Angelino, município de Santo Amaro das Brotas, que aconteceu o feminicídio, que vitimou Patrícia Batista dos Santos. Local de muitos lotes e de poucos moradores. Era início da tarde. O homem de prenome Antônio trabalhava fazendo demarcação deste terreno, quando foi surpreendido pela chegada de Patrícia, a sua ex-companheira. Ela se aproximou mais ou menos por aquele trecho e começaram a conversar. Diante desta conversa, aconteceu uma discussão. A confusão se agravou e Patrícia foi jogada aqui ao chão e teria recebido pauladas na cabeça, pelo corpo. Ensanguentada, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Sobre o crime, a polícia agiu rápido e teve a informação onde o Antônio poderia estar. E lá chegando, a polícia deu voz de prisão. Mais um feminicídio registrado no estado de Sergipe. Um crime com requintes de perversidade que teve como local o povoado Cocal, município de Indiaroba, na região sul do estado de Sergipe. Tamires Santos, 20 anos de idade. Ela foi assassinada com vários golpes de faca pelo ex-marido, que queria reatar. Ela não queria, porque sabia que estava sofrendo muito e voltar para o ex-marido seria sofrer mais ainda. Era por volta das 9 da noite da sexta-feira, 19 de agosto, quando a mulher, identificada como Maraísa dos Santos Dantas, de 36 anos, saía da academia e se deslocava para esse local, onde costumeiramente ela vinha. É um ponto de comércio, de espetinho. Uma cadeira foi colocada exatamente nesse local, onde ela acabou se sentando. Minutos depois, 2 homens que estavam em uma motocicleta se deslocavam por essa rua, quando pararam bem em frente a esse estabelecimento e dispararam tiros de arma de fogo, que conseguiram atingir Maraísa. Segundo informações de populares, a vítima teria sido morta por engano. Familiares pedem que seja feita a justiça e que esses 2 indivíduos sejam localizados.
A tentativa de feminicídio aconteceu aqui no Complexo Taiçoca, município de Nossa Senhora do Socorro. Estamos na rua A13 e foi nessa residência de número 279 do conjunto Marcos Freire 2 que tudo aconteceu. Era por volta das 2h30 da manhã quando a jovem, conhecida como Tiffany, foi esfaqueada. O principal suspeito, o companheiro dela. O suspeito saiu com a vítima nos braços e fez esse percurso. Ela ensanguentada, com várias perfurações, ele seguiu nesse trajeto, em direção à rótula do conjunto Marcos Freire 2. Já sem aguentar com o peso da companheira ou da ex-companheira, ele chegou a descansar um pouco aqui com ela. E aqui tem manchas de sangue. Na sequência, o suspeito volta a colocar ela nos braços e segue nessa direção. Mas chegando neste ponto, onde existe essa mancha escura, possivelmente sangue, aqui ele não aguentou mais. Deixou ela aqui, levantou os braços e disse que ia pedir socorro. Quanto tempo com ele? 4 anos de relacionamento. Então você dormindo, e quando você sentiu a primeira ação dele criminosa? Foi quando eu estava deitada, entendeu? Ele veio com a primeira no meu rosto. Foi quando eu tive a reação e aí começamos a ter a luta corporal. Você conseguiu sair da cama ou a briga continuava em cima dela? Continuou na cama e caímos no chão, nós dois. Ele só não me machucou mais, não conseguiu mais, porque graças a Deus eu soube me defender. Graças ao esporte que eu fazia, eu lutava, o jiu-jitsu e o judô. Então eu conseguia me defender e ao mesmo tempo ele estava me agredindo muito. No momento que eu consegui tirar a faca da mão dele, então ele achou pouco e começou a querer colocar o travesseiro no meu rosto. E quando ele não conseguia com o travesseiro, ele vinha com a mão para tentar me sufocar. Eu comecei a gritar, na verdade, dizendo que estava grávida. Então aí Deus tocou muito no coração dele, porque o sonho dele era ser pai. Então foi aí que aliviou e ele entrou em desespero. E foi quando ele realmente decidiu me ajudar. Fui me arrastando até a porta. E daí que ele decidiu me colocar na rua e pedir socorro. Ela tomou a iniciativa de, em maio deste ano, procurar a justiça para acabar com aquela medida restritiva entre ela e Cleverton. Ela queria voltar a morar com ele, fazer a família, reconstruir a família, criar as suas 2 filhas com o pai. Isso foi em maio. 3 meses depois, ele mostrou que não tinha se recuperado, que era o mesmo Cleverton de antes. Ele voltou a espancar Taislane. Ela chamou a polícia. A polícia esteve no local, mas ele fugiu. Ela aproveitou, com medo que ele voltasse, fez a sacola, pegou as 2 filhas e foi dormir na casa da mãe. No dia seguinte, ele foi até a casa do sogro à procura de Taislane, mas não entrou pela porta principal. Ele pulou o muro e, de faca em punho, começou a esfaquear Taislane, que estava no quintal da casa. Ele fez isso na presença das 2 filhas, de 4 e 5 anos, e nas presenças do sogro e da sogra, que reagiram àquela cena brutal, tomaram a faca, mas ele conseguiu fugir do local do crime. A foto mostra Caroline Vitória momentos antes de ser assassinada. Ela fez a postagem na academia, sem saber que seria a última. O crime aconteceu nesta casa, na rua 16, no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro. Era por volta das 4h30 da manhã. Caroline Vitória Soares de Souza tinha 20 anos e foi morta a facadas na frente da filha de apenas 6 anos. Vitória era natural de Pernambuco e morava nesta casa há cerca de 1 ano, com uma irmã e a filha de 6 anos. E estava em processo de separação do companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.
Ainda de acordo com as informações, o suspeito já vinha fazendo ameaças à vítima. Caroline Vitória trabalhava em uma pastelaria, estava de férias e planejava viajar para Pernambuco, onde mora o pai. Às 10 horas da manhã, um homem com uma farda de vigilante, com uma arma em punho, entra aqui no Senai, no Distrito Industrial de Aracaju. Ele vai direto para a secretaria do Senai. Lá ele dispara 3 tiros contra a sua ex-esposa. A polícia foi acionada, a guarda municipal foi quem chegou primeiro, conseguiu prender o homem em flagrante. Enquanto que a professora, ex-esposa do vigilante, foi levada para o hospital de urgência de Sergipe. Ele queria voltar. E eu disse que eu não voltaria mais. Ele passou a ameaçar. E aí foi quando eu resolvi prestar uma queixa e consegui a medida protetiva. Eu estava na minha sala, quando de repente ele entrou, invadiu a sala, pediu para todo mundo baixar a cabeça. E aí ele, com poucas palavras, disse que ninguém se metesse, que o problema era comigo. Eu pedi calma para ele, para a gente conversar. Ele disse que não, que eu tinha dado parte dele. E aí ele puxou a arma e disparou os 3 tiros. E você? Sentada, eu estava sentada, permaneci. Me defendi com o meu braço e depois, no terceiro disparo, eu me escondi debaixo da minha mesa. Aí ele saiu da sala. Foi quando alguém entrou, fechou a porta, o pessoal desesperado na sala, gritando. E depois eu não sei mais o que aconteceu. De repente a polícia entrou, eu pedi socorro. Foi a Rádio Patrulha? Isso. Como a SAMU estava demorando, eles resolveram então me tirar e prestar o socorro, porque senão eu não iria aguentar. Natália dos Santos Bezerra, de 25 anos, foi morta a golpes de faca dentro da própria casa, no sul de Sergipe. Natália estava em casa com uma amiga quando o ex-companheiro chegou e iniciou uma discussão. Ela estava com a filha de 4 anos no colo quando foi esfaqueada. A jovem chegou a ser socorrida para o hospital de Boquim, mas não resistiu. Segundo a irmã, o outro filho de Natália, um menino de 9 anos, ouviu a confusão e quando chegou em casa, encontrou a mãe ferida. Meu sobrinho que foi chamar minha mãe para falar que a mãe dele... O menino também estava em casa. Não, ele escutou a briga e foi lá. Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Genis Cleverson. Ele é o pai da criança mais nova e não aceitava o fim do relacionamento. Mais um caso de violência contra a mulher. Este foi registrado aqui na localidade conhecida como Pantanal, no bairro Inácio Barbosa. Uma mulher foi espancada pelo ex-marido de 18 horas da quinta-feira até 1 da madrugada da sexta, até que os vizinhos chamassem a polícia. Quando a polícia chegou para fazer a abordagem, o homem, o espancador, conhecido como Dupix, correu pelo fundo. Ficou pedindo para que eu tirasse a medida protetiva, que eu já tinha feito em outubro, e pedindo para voltar, porque ele disse que queria criar os filhos dele. Só que eu disse que não dava mais por conta dessas agressões, que eu vinha sofrendo e eu sabia que ele não ia mudar. Qual o seu sentimento hoje diante desse homem com quem você teve 2 filhos e acabou assim de forma trágica? De tristeza pelos meus filhos ter presenciado, por eu ter passado isso tudo, e revolta também, porque hoje foi eu. Amanhã não sei se pode ter outra vítima dele, E para falar do combate à violência contra a mulher, eu convidei aqui a Valdilene Cruz, ela que talvez tenha sido a pessoa mais entrevistada ao longo desse 2022. Dispensa até a apresentação, mas eu vou trazer para vocês a advogada criminalista, presidente do Instituto Ressurgir, que faz um trabalho que ampara, orienta
e principalmente acolhe essas mulheres vítimas de violência. Valdilene, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu não poderia começar fazendo essa outra pergunta, né? Tem que ser essa. A gente tem alguns avanços na questão jurídica. Temos a Lei Maria da Penha, importunação sexual, feminicídio, mas nós continuamos apanhando muito. Se a gente fizer um balanço dos últimos anos, as coisas estão melhores para as mulheres ou não? Olha, Mariana, sem dúvida nenhuma, a gente teve avanços efetivos. Uma das maiores provas a gente está aqui, pautando esse assunto. Quando é que você ia ver, há 20 anos atrás, a gente falando sobre esse assunto? Aquela história, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que as pessoas não sabem diferenciar o que é uma briga de marido e mulher, né? Briga de marido e mulher não tem crime. Quando tem crime, o Estado tem que entrar. Então, claro que nós tivemos avanço, nós precisamos caminhar muito ainda, mas nós já caminhamos bem e vamos conseguir chegar mais. A questão cultural é que pesa muito mais, né? As leis estão aí, agora a cultura precisa ser mudada, precisa ser desconstruída para que as leis tenham a efetividade que devem ter. Nós assistimos agora na reportagem, né, o trabalho da polícia em combate ao feminicídio. A gente mostra também, muitas vezes, familiares que tentam amparar essas mulheres de alguma forma. Mas eu acho que o trabalho do Instituto Ressurgir, que vem paralelo à família, que vem paralelo à polícia, também é importante, porque essa mulher, muitas vezes, não quer falar nem com conhecido, né? Justamente, então o Instituto Ressurgir Sergipe, ele vem para fortalecer essa luta, para fortalecer a prevenção, combate, enfrentamento. É um suporte para o Estado, não tirando, né, a responsabilidade que o carro-chefe de toda essa batalha, de toda essa força-tarefa é do Estado. E o Estado, quando eu falo, nas suas 3 esferas, né, especialmente os municípios, as prefeituras que têm que ter essa estrutura da rede de atendimento para a mulher. Então o Instituto Ressurgir acolhe essa mulher, né, acolhe, conversa, informa, orienta e encaminha para essa rede municipal, para essa rede estadual, para parceiros como a ONG Ágata, para lugares como a Procuradoria da Mulher, da Alese. Então tem também outras estruturas além do Estado que dão esse suporte. Então o que é que a gente precisa? Dar conhecimento a essa rede. As mulheres precisam entender que tem onde buscar ajuda, que no passado nem isso existia. Então hoje nós estamos falando desse assunto, quanto mais a gente falar, melhor, vai esclarecer, vai informar, né, para que elas saibam o que pode fazer, que tem uma luz no fim do túnel. Valdilene, nas ruas muitas mulheres me agradecem, mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Eu também te agradeço, você faz parte disso aqui junto comigo. Mas alguns homens, alguns também me agradecem, mas outros não gostam muito, dizem que a gente está falando muito sobre esse assunto. O que você tem para dizer para esses homens? Eu tenho que dizer que eles precisam rever os próprios conceitos, porque se essa pauta incomoda algum tipo de homem, ele primeiro tem que ver que tipo de homem ele é, né? Quem é ele? Ele é o próprio abusador, o próprio agressor, porque essa pauta incomoda. Eu sou casada há 30 anos, essa pauta não incomoda meu marido. Acredito que não incomoda ao seu também não. Então, quem é este homem que é incomodado por essa pauta? A Lei Maria da Penha, ela não procura prender homens, né? Ela busca agressores. O direito criminal está aí para prender criminosos, porque o homem que agride a mulher, né, independente de quem seja ela no relacionamento afetivo com ele é criminoso sim, porque ele fere a lei penal, então ele é criminoso. Então ele precisa rever, precisa se desconstruir, rever como ele enfrenta essa questão do gênero, né, da mulher com ele, não vê a mulher como extensão do seu patrimônio ou vê, né, como coisa de propriedade dele. Então é isso, é ele que está incomodado, ele que precisa, né, se desconstruir. E por isso que é necessário que tenha esses grupos reflexivos, né? Que esses homens sejam encaminhados para esses grupos para desconstruir essa visão misógina, machista, de mulher como coisa, extensão do patrimônio, propriedade dele, né? Então é isso. Como eu sempre digo, entrevistar Valdilene Martins é uma aula. Muito obrigada pela sua dedicação e competência. Eu que agradeço mais uma vez e digo: mulheres, despertem. Nós precisamos encorajar as mulheres, porque o empoderamento é uma questão mais ampla, né? Precisa de uma mudança de comportamento social, inclusive do homem. E o encorajamento não. Uma sobe e puxa a outra, literalmente. Nós estamos juntas. Procure o Instituto Ressurgir, que a gente está lá para lhe ajudar. Vamos para um rápido intervalo. O Cidade Alerta Retrospectiva 2022 volta já.
Fica na cena, em alerta comigo.